Olá, pessoal, tudo bem? Acho que todos conseguem me ouvir bem, não? Bom, meu nome é Juliano Santos do Carmo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou professor de filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Também sou um dos membros da The Philosophers DAO, uma organização que é descentralizada e autônoma, composta por professores de filosofia. E o nosso objetivo é incentivar, né, a participação, especialmente, de filósofos na blockchain e promover discussões filosóficas, né, na comunidade da Web 3.0, através de financiamentos alternativos, né, para projetos acadêmicos e criativos. Esse presente seminário é uma construção coletiva da The Philosophers DAO e da Incubadora DAO, né, que é uma plataforma que visa promover a colaboração entre artistas, acadêmicos, curadores, né, e profissionais da cultura. Este evento ele é financiado pela Near Foundation através do Creative DAO. E caso vocês queiram saber mais sobre a Near, sobre NFTs ou sobre filosofia na blockchain, acompanhe o nosso canal, né, pois teremos diversas atividades interessantes por aqui. Bom, sem mais delongas e agradecendo desde já a participação de todos, na tarde de hoje nós receberemos o professor César Alencar, da Universidade Federal do Amapá, cujo tema da sua palestra será a experiência estética e a filosofia, tá? E, como de costume, o professor César terá cerca de 50 minutos para fazer a sua apresentação, e após, então, abriremos espaço para perguntas aqui no chat ao vivo do YouTube Live, né? E, bom, então, como disse, sem mais delongas, seja bem-vindo, professor César, a palavra é sua, né? Espero que todos possam curtir, né, essa nossa atividade, que vai ser bastante interessante. Então, apresentando o professor César aqui, e fique à vontade, professor. Muito obrigado, professor Juliano. Obrigado ao professor Cid aí, que está nos bastidores também, pelo convite, pela oportunidade. Para mim é, de fato, um prazer e uma honra estar aqui iniciando essa série de seminários desenvolvidos em vista, sobretudo, né, de uma divulgação maior, né, de uma abertura maior para a Incubadora DAO acerca do que nós temos feito em filosofia. E eu escolhi como título, né, como proposta de reflexão aqui para a gente poder dialogar a questão da experiência estética, e, de certa maneira, é importante que a gente consiga, de certa forma, delimitar o que, de fato, vai nos interessar aqui, né, principalmente em vista daquilo que eu tenho desenvolvido, sobretudo a partir dessas investigações, não apenas em termos filosóficos, mas também como artista, né? Pensando como escritor, alguém que está aí, de alguma maneira, relacionado com a literatura. Eu não quero enfocar aqui literalmente ou especificamente a literatura. Na verdade, a gente vai tentar fazer uma reflexão sobre a experiência estética, sobre a experiência com a arte, de um modo geral. E exatamente pensando essa experiência estética de um modo geral, é que ficaria interessante da gente começar tentando delimitar exatamente o que nós queremos dizer com esses conceitos, tá legal? Então, antes da gente falar de experiência, vamos tentar falar um pouco sobre a estética. A princípio, né, o entendimento que se tem é de que essa disciplina filosófica, né, a estética tornou-se uma disciplina filosófica, e ela se estabelece principalmente no século XVIII, com os estudos do Baumgarten, depois seguidos aí pelo Kant e pelo Hegel, e, em certa medida, é uma corrente de investigações que decorrem de alguns problemas, principalmente aqueles relacionados à beleza, ao juízo do gosto,
ao modo como, em certa medida, é possível entendermos aquilo que vai nos interessar aqui, que é basicamente o acontecimento estético, ou o fenômeno estético. Tá? Depois a gente vai ter algumas investigações que já vão ser mais afeitas ao âmbito da filosofia da arte. A gente vai tentar trazer algumas questões relativas tanto à estética quanto à filosofia da arte, mas basicamente a gente pode, para tentar delimitar a nossa temática, a gente pode perceber no fenômeno estético a presença de pelo menos 3 vetores, né? O vetor do criador, e, portanto, daquele que, em certa medida, vai ser chamado de artista em vista da obra que ele cria. Naturalmente, a obra, e, portanto, isso que na filosofia da arte vai ser especificamente trabalhado, né? Que é a questão da obra de arte e do que configura uma obra de arte, e também a questão do espectador, né? De um modo geral, poderíamos chamar assim, né? O espectador da arte. Hoje em dia se fala do consumidor de arte, né? Daquele que vai usufruir da arte de alguma maneira e que faz parte do fenômeno estético de uma forma bastante interessante, em vista, sobretudo, de algumas teorias que vão ser desenvolvidas com base na recepção da obra de arte, né? Desenvolvendo aí uma reflexão a partir do que é interessante de se observar em vista daqueles que estão usufruindo da arte e não necessariamente em vista do criador. Veja que com essa disposição de papéis, digamos assim, né? Essa estruturação básica do fenômeno estético em três vetores, a gente vai ter investigações específicas considerando o fenômeno estético a partir de cada um desses vetores, né? Então, por exemplo, você vai ter uma teoria do gênio sendo desenvolvida, principalmente no âmbito dessa investigação estética alemã, né? Ficou muito marcada aí, principalmente em nomes como Hegel e Schopenhauer, e que dá um enfoque principal ao criador, ao artista, né, e ao que constituiria o gênio artístico. Você pode ter uma teoria da recepção, cujo vetor seria exatamente o espectador, aquele que usufrui da arte, aquele que, em certa medida, vai ter a tarefa, por assim dizer, de alocar a arte no seu espectro de experiências. E isso é interessante porque, hoje em dia, por exemplo, você vê algumas abordagens sobre arte e estética, dizendo respeito, por exemplo, ao aspecto de curadoria da arte, ou seja, a arte como aquilo que é colocado em museu, né? Vocês devem ter visto, devem saber, né, da provocação do Duchamp acerca do mictório, né, que ele havia colocado para provocar um fenômeno de crítica ao certo tipo de consideração acerca da arte, acabou ficando como uma arte de vanguarda. E isso, de alguma maneira, desenvolveu determinadas reflexões sobre se a arte, no fim das contas, não é aquilo que simplesmente uma curadoria estabelece no interior de uma exposição, de uma amostra, né? Em certa medida, de uma feira, né? Então, de certa maneira, a teoria da recepção dá conta desse tipo de problemática a partir, sobretudo, de uma inquietação acerca da curadoria também. E a gente pode pensar a própria obra de arte como um problema, e aí, quando se toma o vetor da obra de arte, né, a gente estaria basicamente no desenvolvimento dessa reflexão que eu havia indicado como sendo filosofia da arte. Tá? De maneira geral, então, a gente pode dizer que a estética é uma compreensão ampla do fenômeno e, portanto, levando em consideração os 3 vetores e as problemáticas que surgem a partir das relações entre esses 3 vetores. E a filosofia da arte poderia ser entendida basicamente como aquelas questões que surgem a partir da consideração de uma obra de arte. Então, por exemplo, nós poderíamos levantar a questão do que torna uma obra artística, né? Que diferencia
por exemplo, o mictório que é usado no banheiro, daquele mictório que o Duchamp colocou em exposição, né? Será o fato simplesmente de estar ali exposto? Que tipo de consideração é preciso fazer para se levar em consideração um determinado objeto como uma obra de arte, principalmente relativa à arte contemporânea, né? Isso tem se levantado muito, mas isso é muito antigo, né? A gente geralmente, não tendo uma visão assim de uma panorâmica histórica, a gente acaba achando que algumas coisas são novidade, quando na verdade a gente só está atualizando determinadas questões já de alguma maneira debatidas na antiguidade. Veja, a questão do que é uma obra de arte havia sido considerada principalmente em relação a um certo tipo de realismo que havia sido feito por algumas pinturas antigas, né? De tal maneira a pintura era perfeita, né? Conta-se, por exemplo, em relação à pintura, agora me fugiu o nome do pintor, que fazia determinados murais na Grécia, e era tão perfeita a fruta, né, o design, o desenho, a pintura, as cores, que ele conseguia reproduzir na parede, no mural, que determinados animais iam lá pensando que eram frutas verdadeiras, né? Iam lá, davam bicadas, né? Tentando se alimentar daquele objeto que, na verdade, era uma arte, né? De tal maneira, uma arte podia convencer não só homens, mas também animais, colocava a questão, afinal, se aquilo era de fato arte, no sentido de se aproximar o máximo possível dos objetos reais, né? Aquilo que depois vai ser entendido como imitação da natureza. Geralmente se entende, né, a arte a partir da reflexão de Platão, de Aristóteles, como sendo simplesmente uma consideração sobre a imitação da natureza. A gente vai ver que não é exatamente assim, tá? Mas são problemas que são colocados desde a antiguidade. Com relação à filosofia da arte, surge também a questão do juízo de gosto, né? O que o Kant vai, principalmente a partir da reflexão dele, né? Vai se desenvolver em termos do que seria um juízo apropriado ao gosto, e também acerca do que é o conhecimento artístico, né? É possível ter um conhecimento favorecido pela obra de arte? A partir da obra de arte, é possível conhecer algo, né, que outras formas de contato com os determinados objetos poderiam nos proporcionar? Então, em certa medida, uma investigação que tente dar conta do objeto artístico e daquilo que ele nos evoca, tanto em termos da sua criação quanto em termos da sua recepção, mas fundamentalmente circunscrita ao âmbito do objeto artístico, é aquilo que, em última análise, a gente percebe ser o objeto da reflexão da filosofia da arte. Tá? Então, como nos interessa aqui o fenômeno estético, simplesmente porque nós queremos tentar enfocar, em certa medida, a experiência estética, é importante que a gente pense agora em que medida é possível dizer sobre uma experiência, né? E isso é bastante importante, né? Tanto em vista daquilo que o Baumgarten inicia com a disciplina de estética, o nome, né, do seu livro, A Estética, né, faz referência ao termo grego ástesis. Ástesis, em grego, quer dizer sensação, percepção. Então, portanto, de alguma maneira, o primeiro veículo de contato, ou o primeiro canal de relação que o corpo humano estabelece com o mundo ao seu redor. Então, de alguma maneira, esse fenômeno da receptividade daquilo que nós vivenciamos, né, em vista do mundo ao redor, é o que configuraria uma experiência estética. Mas, em termos de experiência, é interessante que a gente comece a pensar a partir principalmente daquilo que os primeiros filósofos que, de alguma maneira,
foram delimitando essas conceituações, nos ofereceram para, inclusive, ao acumularmos determinadas estruturas, determinados indicativos para os caminhos que a reflexão estética contemporânea tem seguido. Então, o meu percurso vai ser tentar ver em que medida essa aesthesis, né, essa aestética, a partir desse referencial grego, principalmente a partir da reflexão de Aristóteles, ela nos delimita acerca dessa experiência, para que a gente possa depois, e aqui eu quero utilizar principalmente uma reflexão oriunda da corrente de investigação em filosofia acerca da simbólica e do fenômeno do simbolismo, que tem aí o seu principal representante, né? A gente poderia chamar de o iniciador, tal como Baumgarten em termos de estética, o Ernest Cassirer também em termos de filosofia do símbolo, filosofia da simbólica, mas principalmente com a filósofa norte-americana Susan Langer, né, que é uma das referenciais teóricas que eu tenho mais proximidade e que vai diagnosticar, em certa medida, o fenômeno estético, o fenômeno, portanto, da obra de arte, como afeito a determinados outros fenômenos fundamentalmente humanos, né, que dizem respeito ao ritual, ao mito, à elaboração cultural de um modo geral, e que estaria aí, portanto, no âmbito do que a gente vai entender como simbólico, como simbolismo. Tá? Então, para chegarmos a esse ponto, é próprio da maneira como eu tento entender a minha possível contribuição para essa investigação filosófica contemporânea sobre o símbolo, recorrer ao Aristóteles, porque me parece haver, principalmente no livro De Anima, sobre a alma, né? O livro do Aristóteles é um tratado em que o Aristóteles vai fazer uma investigação sobre os seres vivos em geral e sobre a alma humana em especial, e é onde o Aristóteles define aquilo que seriam as capacidades da alma humana, dividida em diversas atuações, é que me parece que essa maneira como o Aristóteles estrutura as diversas capacidades da alma humana, que nos permitirão compreender melhor isso que nós estamos chamando, inclusive hoje, em termos de filosofia do símbolo, como uma experiência estética. Tá? Então, vejamos rapidamente como é que o Aristóteles estabelece esse fenômeno da experiência, lembrando que experiência, em grego, empiria, né, que vai dar o termo para empirismo, uma corrente filosófica que ficou muito em evidência, principalmente a partir da filosofia do John Locke, na filosofia moderna. A empiria, isso que o grego chamava de uma experiência, a gente pode traduzir de uma forma um tanto mais interessante para nós como vivência. E o que eu estou querendo sugerir com o termo vivência? Eu estou querendo sugerir exatamente essa experiência que nos coloca no centro e, portanto, em referência a tudo aquilo que nós experimentamos ao redor de nós, né? Aquilo que está ao redor da nossa condição, aquilo que o Walter Benjamin vai chamar de o aqui e agora, né? Da nossa condição, que é naturalmente da condição da própria obra de arte, e, em certa medida, vai fazer uma proximidade da nossa própria condição com a condição da obra de arte. Tá? Então, quero que a gente pense exatamente essa nossa condição para que a gente possa conseguir definir, ou pelo menos deixar aí algumas sugestões de uma definição possível acerca da arte e da obra de arte. Então, na experiência ou na forma pela qual o Aristóteles descreve, estrutura, esquematiza a nossa experiência, a nossa vivência com relação ao mundo, o primeiro canal, naturalmente, de
aproximação que nós temos com esse mundo ao redor é exatamente a aístese, é exatamente a percepção. Tá? Então, a partir da percepção, o que ocorre? Né? Nós temos, por exemplo, para entender percepção, basicamente é entender aquilo que nos chega por meio dos 5 sentidos. O Aristóteles vai fazer uma reflexão, né, de por que são 5 e não 6, ou então 4. Ele vai estabelecendo uma vinculação necessária entre o órgão sensorial e o objeto perceptível. Então, por exemplo, com os olhos e com, portanto, a capacidade de ver, nós temos naturalmente, ou pelo menos devemos encontrar, um determinado objeto que estaria relacionado à visão, que seria o visível, aquilo que é visível, né? Como já o próprio Platão já havia estabelecido, o visível são as cores e as formas. Tá? Então, nós vemos determinados designs, né? Determinadas formas e formas coloridas, e, portanto, a cor e essas formas são o que, em certa medida, se torna o objeto da visão. Da mesma forma que o objeto do tato é aquilo que é tátil, né? Aquilo que, em certa medida, pode ser entrar em contato com a pele de tal modo a provocar reação, e assim sucessivamente com todos os outros sentidos. Então, veja, nós temos canais a partir dos quais o mundo nos chega, a partir dos quais nós nos situamos frente a todas essas experiências que ocorrem ao nosso redor e em vista dos quais nós somos provocados, né? Nós somos, de certa forma, levados a sentir, a perceber, a, portanto, ter alguma relação com isso que nos chega, dependente de qual sentido que é afetado. O próprio Aristóteles já havia percebido que deve existir um sentido em comum. E esse sentido em comum, que alguns chamam de sexto sentido, né, seria uma espécie de sentido integrador, em vista do que todas essas informações que nos chegam por meio dos canais específicos, seja do olfato, da audição, da visão e dos demais, eles seriam reunidos para designar uma única vivência, portanto, uma única relação, uma relação com um único objeto. Tá? Mas o que aparece mais propriamente, com relação a essa caracterização que o Aristóteles faz, é que a imaginação é que teria esse papel. Porque no momento em que nós percebemos as coisas e, portanto, vivenciamos essas percepções que nos chegam, nós criamos na nossa mente determinadas imagens sobre esses objetos. A partir dessas imagens e a partir da recorrência, da semelhança entre determinadas imagens, é que depois nós vamos elaborar aquilo que vai ser entendido como o conceito, portanto, como aquilo que é propriamente o objeto do pensamento. Tá? Então, veja, o que o Aristóteles chama de formas, né? Aquilo que, em certa medida, vai ser objeto do pensamento. Veja que existe aí uma espécie de escala, né? A partir das percepções sensíveis, há uma espécie de integração dessas experiências, dessas percepções em uma imagem, em uma espécie de... eu já não quero usar o termo símbolo, né, para não confundir ainda, mas exatamente uma imagem. Imagem também não é um termo interessante para traduzir aquilo que o Aristóteles chama de fantasia, tá? A imaginação, né, a fantasia, e as imagens, os fantasmata, de certa forma, são mais do que imagem, né? Imagem é eikon em grego. Então, quando a gente fala de imagem, a gente não está dando conta necessariamente de tudo aquilo que o Aristóteles está querendo nos indicar com um termo fantasma, né? E com o termo fantasia, para falar de imaginação. Tá? Eu vou elaborar exatamente sobre isso, a partir das reflexões da filosofia contemporânea,
para que vocês percebam que, em certa medida, o que o Aristóteles estava tentando indicar é exatamente isso que a filosofia contemporânea chama de o fenômeno do simbólico. Tá? Mas, veja, existia uma espécie de gradação que você vem da parte da experiência, do sensível, passa pela imaginação como um fenômeno integrador, até que, a partir desse fenômeno integrador, você elabora as formas conceituais a partir das semelhanças entre determinadas imagens. Esse processo gradativo faz corresponder, em certa medida, cada um dos processos ao outro, né? Então, a imaginação está dependente da percepção, da mesma forma que o pensamento está dependente da imaginação. Tá? Existe, de certa forma, uma dependência entre esses fenômenos, e isso é importantíssimo para a gente pensar que o fenômeno do racional, daquilo que é o conceitual, ele não está, de maneira nenhuma, desvinculado da percepção, da aístese. Tá legal? Pois bem, com essa estruturação que a gente faz em termos do que significa, né, o processo mental pelo qual nós vamos recolhendo, vamos dizer assim, né, as informações que nos chegam acerca das coisas do mundo, acerca das coisas que nós vivenciamos ao redor. Por que eu prefiro, né, o termo vivência para poder traduzir essa experiência da aístesis e, portanto, traduzir experiência, né, no sentido principalmente de uma compreensão da fantasia, ou seja, da imaginação. Tá? O termo fantasia, ele não denota apenas isso que, por exemplo, no De Anima é chamado de produção de imagens, como a gente poderia, por exemplo, entender a imaginação tanto numa produção de imagens a partir de coisas sensíveis ou de uma criação ilusória. Então, a partir de coisas sensíveis, a imaginação produziria a memória, e, no âmbito da criatividade, digamos assim, ela produziria imagens outras, né? Então, por exemplo, você não colocaria um minotauro no âmbito de um processo de produção de fantasma dado pela memória, né? Porque a memória seria uma recorrência de imagens daquilo que já foi experienciado, experimentado, de alguma maneira percebido, e que nós vamos assimilando. Tá? O que ocorre nesse outro processo, que a gente poderia chamar de um processo criativo, é elaborar, a partir de determinados dados sensoriais, uma imagem outra que não é diretamente perceptível. Tá? Então, existiria essas duas dinâmicas na fantasia que, de certa forma, corresponderiam àquilo que hoje nós chamamos de imaginação. Mas, veja, em De Sensu, né, o Aristóteles vai falar também que é próprio da fantasia a dinâmica do sonho. E falar do sonho, né, aquilo que é o objeto central, por exemplo, de toda a investigação que começa com a psicanálise a partir do século XIX, principalmente inícios do século XX, com Freud, é o território do que o Freud vai chamar na psicanálise de inconsciente. O inconsciente vai ser fundamental para a gente entender o que está em jogo numa experiência estética em vista dessa explicação do simbolismo. Tá legal? Então, por isso que eu estou fazendo esse caminho, para que a gente perceba em que medida todas essas indicações já presentes no Aristóteles, elas, em certa medida, nos aproximam daquilo que está sendo investigado hoje em termos de filosofia do símbolo, né? Filosofia da mente, de um modo geral. A filosofia do símbolo, ela corresponde a uma certa confluência, digamos assim, entre questões de filosofia da mente e questões de filosofia da linguagem, de filosofia da arte, né? Então, você tem aí diversos conceitos e diversas temáticas girando em torno de um problema específico, que é o problema do símbolo. Tá? Então, veja, com essa caracterização, a fantasia é muito mais do que simplesmente produção de imagens, porque no sonho
em certa medida, nós temos, ao mesmo tempo, né, aquilo que na vida da vigília, né, no momento de vigília, o Aristóteles diz que é a produção a produção criativa e de memória, né? Com a ideia de que no sonho o que está em jogo é o inconsciente, o que nós começamos a perceber é que o Aristóteles estava indicando, ao falar da proximidade, né, da fantasia e do fenômeno onírico, do fenômeno do sonho, algo que vai ser muito comum também nas investigações estéticas, né, é pensar a questão exatamente de que no sonho o que nós temos é um processo espontâneo da memória em termos de criação imagética, né? Então, é como se aqueles dois processos que na mente consciente, na mente de vigília, estariam separados, a produção de imagens pela memória e a produção de imagens criativas, né, que eu estou chamando aqui de criativas, elas no sonho estivessem conjugadas espontaneamente, sem que a mente consciente tivesse controle sobre elas. Tá? E é exatamente esse processo, né, de não ter controle sobre elas que vai ser decisivo não apenas para uma reflexão sobre o inconsciente, tal como a psicanálise levanta, mas principalmente em relação ao fenômeno estético e ao modo como, em certa medida, o criador, portanto, agora tentando enfocar exatamente um dos vértices, né, do que eu falei acerca do fenômeno estético, o criador produz no momento em que ele produz ou se põe a produzir uma obra de arte. Veja, é importante a gente perceber que para o Aristóteles, o ser humano possui três formas de agir, digamos assim, né? Existe a ação prática, simplesmente, que é a consideração da ação por ela mesma e, naturalmente, das motivações para essa ação e dos resultados, das consequências dessa ação, que vai dar as reflexões que o Aristóteles faz sobre ética e sobre política. Nós temos uma consideração sobre determinadas ações direcionadas a produzir alguma coisa. No âmbito do grego, essas ações são chamadas de poiéticas, né? Poiesis é fazer em grego, e daí existe uma afinidade muito interessante da forma como a poesia, em certa medida, e a poética, de um modo geral, configuram o entendimento antigo acerca das artes como um todo. Em certa medida, é possível pensar as artes, aquilo que os gregos chamavam de musiké, né, das capacidades que os homens tinham de realizar determinadas atividades inspirados pelas musas, né? Isso era um certo tipo de entendimento que os antigos tinham acerca do fenômeno artístico. E quando se pensa, geralmente, por exemplo, em Aristóteles, que o fenômeno artístico é tematizado numa obra como a poética, não é simplesmente porque ali ele está trabalhando a tragédia, especificamente, e as outras poesias de um modo geral, né, como a épica de Homero, até a lírica e a comédia em alguma medida, mas ele está tentando refletir a partir da experiência da poética, né, desse fazer do poeta, e, portanto, especificamente daquele que lida com a literatura, o próprio fazer artístico do que nós consideramos hoje como obra de arte, englobando, naturalmente, aí a escultura, a pintura, propriamente a música, até porque essas artes não eram tão desenvolvidas, né, no sentido como nós entendemos hoje, de terem as suas especificidades em termos de realização, né? Por exemplo, a música, ela simplesmente acompanhava uma recitação poética, né? Uma recitação de versos. Tá? Então, veja, com essa reflexão sobre a poética e sobre o fenômeno da poesia, o que nós observamos é em que medida, para o Aristóteles, esse fazer, que o grego chama de poético,
é um fazer produtivo, no sentido de produzir algo, né? E aí, claro, você pode colocar o artesão, que produz, por exemplo, um vaso, constrói um sapato, né, que faz determinados artefatos, e olha os termos, né, como são interessantes, né? O artesão e o artefato, em certa medida, estão jogando com essa noção de arte também, mas uma noção de arte que para o grego significa tékne. Tékne é o termo grego que geralmente nós traduzimos por arte, que significa o saber fazer. É você ter naturalmente, ou por aprendizado, um determinado tipo de conhecimento acerca de como produzir alguma coisa, né? Então, veja, no âmbito da técnica, que é o âmbito da produção artística, que também vai dar o nosso termo tecnologia, né, no sentido de produzir um determinado meio pelo qual, né, nós produzimos outras coisas, a criação de instrumentos, ela também entra no âmbito da técnica. Existe aí, portanto, para a reflexão filosófica, uma consideração importante sobre o que significa o fenômeno artístico, à medida que é preciso que a gente compreenda que não é toda a produção que é arte. E a arte, naturalmente, vai ganhar um aspecto específico que precisa ser elaborado, principalmente a partir disso que é constitutivo daquele fazer que determina o poeta, portanto, que determina o criador, que determina, portanto, o artista. E é nesse âmbito que a gente passa a entender a contribuição dessa delimitação que o Aristóteles faz e, de certa maneira, a filosofia antiga que o Aristóteles está reverberando para a filosofia contemporânea e a filosofia do símbolo. Veja, no âmbito da filosofia contemporânea, e isso que vai ser chamado tanto pelo Cassirer quanto pela Susan Langer como símbolo, né? Ele vai ser, de certa forma, oposto, ou pelo menos colocado em oposição, ao que se entende na semiótica por signo. Tá? Então, vamos tentar entender o que é o símbolo, para que a gente possa fazer essa vinculação entre o símbolo e o fantasma da reflexão aristotélica. Tá? Guardem aí que, no âmbito do fantasma, no âmbito da fantasia, nós lidamos, ao mesmo tempo, com a questão da... Perdão. Com a questão da criação de imagens pela memória, portanto, a partir de determinadas percepções que já tivemos, que são passadas, de coisas que já não estão mais presentes, e com relação a imagens criativas, que conjugam, né, duas ou mais dados sensoriais que nós já tivemos, em vista de criar uma imagem que não corresponde a nenhum objeto da percepção. E também, em vista dessa fantasia e desse fantasma, levar em consideração a atividade onírica. Tá? Eu vou depois trazer um outro elemento aí que vai ser importante para a gente entender a fantasia e o fantasma, mas que está mais marcado pela questão do simbolismo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais do simbolismo agora, para a gente poder entender como é que as duas coisas se aproximam, no meu entender. Né? Eu fiz toda essa reflexão elaborando essas proximidades e o modo como a gente pode tirar consequências acerca disso, num artigo intitulado A Maturidade Simbólica, tá? Que pode ser encontrado facilmente aí na internet. Então, veja, no âmbito da filosofia do símbolo, o que está em jogo nessa consideração do símbolo é uma oposição com o signo. Na semiótica, você tem a ideia, né, principalmente a partir da linguística do Saussure, a ideia de que o signo tem duas características principais, né, a do significante e a do significado. Né? A significante é a base material desse significado, e o significado significaria, né, exatamente isso a que corresponde essa base material. Por exemplo, a palavra garrafa. Né? A palavra garrafa, ela tem a base material, que são as letras, que é a própria palavra escrita, ou o próprio fonema, os fonemas que correspondem a essa palavra, e o significado, que seriam as outras palavras que definem o que é uma garrafa.
Então, basicamente, a ideia é de um dicionário, né? Ou seja, o dicionário é basicamente composto por essa noção semiótica que conjuga no signo a ideia do significante com o significado. Quando você vai procurar o que significa garrafa num dicionário, você vai ter outras palavras explicando o que seria o sentido dessa garrafa. Se você tiver dúvida com relação ao que essas outras palavras significam, você volta ao dicionário e procura o significado dessas mesmas palavras também. Então, é uma espécie de círculo que fecha-se em si mesmo e que dá a ideia da língua, né? De certa forma, um todo fechado em si mesmo. A ideia do símbolo, e aí, claro, né, essa ideia do signo, ela é importante, principalmente em vista de determinadas investigações, né, sobre a linguagem e a linguística, e, naturalmente, a gente precisa compreender que a linguagem é um dos fenômenos fundamentais daquilo que nos diferencia enquanto seres humanos, mas a ideia de uma investigação simbólica é perceber que o fenômeno simbólico ele se realiza não apenas na linguagem, e, portanto, não apenas na fala, né? Não apenas nas palavras, mas ele se realiza em um certo tipo de mentalidade. E por isso que a gente pode dizer que em outros fenômenos tipicamente humanos, a gente encontra uma certa racionalidade, uma certa lógica, poderíamos dizer, que não é uma lógica da linguagem. Né? Qual é a diferença da linguagem propriamente para um ritual? É que na linguagem você tem uma sucessão, né? A marca da linguagem é a sucessão, é um encadeamento dessas palavras que vão gerar o sentido exatamente por essa constituição sucessiva dos termos. O que é diferente, por exemplo, de um quadro. Quando você visualiza um quadro, a experiência que você tem, por exemplo, frente à Mona Lisa, é uma experiência simultânea, ela não é mais sucessiva. Você está ali percebendo simultaneamente todos os detalhes daquela pintura, né? Alguns vão aproximar, por exemplo, a música da linguagem no sentido de a música também, em certa medida, ser sucessiva, né? Mas a Susan Langer tem toda uma reflexão para mostrar, de alguma maneira, que existe também a possibilidade de uma experiência simultânea na música, tá? Mas a gente não vai entrar nas especificidades de cada uma das artes, que eu quero que a gente perceba o fenômeno artístico como um todo. Então, veja, para entendermos o que é o símbolo e o processo simbólico da mente humana, a gente precisa entender que o signo ele é fundamentalmente uma referência direta a um determinado tipo de fato ou evento ou objeto. Então, por exemplo, quando você vê uma fumaça, você corresponde essa fumaça diretamente à presença de um fogo ou à presença há pouco tempo, né, de algo que estava queimando. Essa referência, né, que a fumaça permite fazer ao fogo, os próprios animais também fazem. Em certa medida, os animais também são capazes de significar, no sentido de signo. Mas o que corresponderia, basicamente, ao processo simbólico é que, por meio do símbolo, e agora diferentemente da capacidade do signo, que a gente poderia dizer, né, no âmbito do signo você tem um âmbito literal, um âmbito, portanto, denotativo. No símbolo, o que nós vemos é uma capacidade de conotação. É uma capacidade de valer-se daquela palavra, daquela noção, daquele instrumento, daquela coisa, para refletir a partir dela, para representar a partir dela. Tá? Então, é muito interessante a gente perceber, por exemplo, como é que, em certa medida, a simbólica se processa no âmbito das origens da religião, por exemplo, com o ritual. Né? O ritual é um conjunto de gestos que geralmente são feitos, né, por qualquer pessoa, mas que ganham significado no momento em que eles são inseridos num contexto num contexto simbólico. Né? E esse contexto simbólico é um contexto que representa uma determinada coisa. Então, um ato, por exemplo, de dança, de bater o pé, né, de uma determinada maneira,
Fora daquele contexto simbólico, ele pode significar diversas coisas. Mas dentro, por exemplo, de um contexto ritual, ele corresponde a um determinado tipo de evocação. Evocação é um termo importante para nós aproximarmos a questão da simbólica da experiência, da questão que eu falei, da vivência, né? O simbólico e a experiência, né, que corresponde a esse processo mental da mente em termos de simbolismo, né? Eu citei o ritual, mas também a experiência do mito, né, de você ter uma determinada história, contar uma determinada história, e a partir dessa história você ter evocada a origem da cósmica de uma determinada realidade, né, seja de uma cultura ou outra. Você tem, por exemplo, a própria experiência da linguagem, que é uma experiência no ser humano, uma experiência simbólica, porque, por exemplo, a palavra garrafa que eu falei, né, que ela, enquanto signo, remete, por exemplo, ao seu significado como sendo aquilo que ela... aqueles termos que, em certa medida, correspondem ao que ela quer dizer, ela corresponde também simbolicamente a todas as vivências que nós temos com este objeto, né? Com este objeto aqui, garrafa, né? Eu tenho, portanto, um conjunto de vivências possíveis com determinados objetos que podem ser evocados por uma utilização simbólica de determinadas expressões, né? Então, o símbolo ele tem a característica de ser naturalmente ambivalente, de ser polivalente, né, de ser multifacetado. Ele elabora-se a partir de diversos vetores de significação, e esses vetores de significações são dados exatamente pelo contexto em que eles são executados, poderíamos dizer assim, tá? E é exatamente em função desse contexto que a gente vai articular o termo vivência ao simbolismo daquilo que o Aristóteles chamava de fantasia. Se fantasia é uma experiência, né, reunida no âmbito da imaginação, a partir de uma produção de semelhanças e, portanto, uma produção de formas, né, que, de certa maneira, organiza esse conjunto de dados que nos chegam ao redor por meio da percepção, essa vivência, ela, em termos de arte, significa um mecanismo pelo qual uma obra de arte, e naturalmente um artista que criou esta obra de arte, consegue fazer com que nós vivenciamos no momento em que nós experimentamos a obra de arte. Então, veja, em vista do contexto estético, jamais a gente pode compreender esse fenômeno desconectando esses vetores. O vetor do criador, do artista, ele é marcado pela obra que ele realiza, e nessa obra ele imprime a simbólica que ele quer que o seu espectador vivencie. Naturalmente, a simbólica que ele imprime a essa obra de arte, ela não é totalmente consciente da parte do artista. Então, veja, né, que existem diversas reflexões sobre se, de fato, né, o artista tem controle de tudo aquilo que ele está dizendo, de tudo aquilo que ele está criando, de tudo aquilo que ele está imprimindo num determinado objeto artístico. E a grande questão colocada pela própria filosofia simbólica, pela própria compreensão do símbolo, enquanto, né, essa experiência de uma fantasia, de perceber um determinado fantasma que evoca um determinado conjunto de significações, é claro que esse conjunto de significações não é completamente consciente pelo artista, nem pelo artista em termos daquilo que ele está imprimindo na obra. Então, no momento em que ele cria o seu simbólico, né, a sua imaginação, a sua fantasia se debruça sobre o objeto da arte, no sentido de, por meio desse fenômeno que ele produz, né, dessa obra chamada de obra de arte, ele vai imprimir exatamente um determinado tipo de experiência que ele quer que nós vivenciemos.
Então, ele não tem total domínio consciente de tudo aquilo que ele imprime nessa obra, dada a condição onírica, né, a condição inconsciente, que é próprio do fenômeno do simbólico, que é próprio do fenômeno da fantasia, mas também, no âmbito da recepção, ele não pode ter total controle sobre quem é que vai experimentar aquela obra. Porque uma determinada obra evoca determinadas vivências diferentes para espectadores diferentes. Não só para espectadores diferentes, mas para épocas diferentes. É comum a gente ver como é que uma obra de arte vai sendo atualizada na sua maneira de ser lida, né? Lida entre aspas, né? Na sua maneira de ser percebida, na sua maneira de ser compreendida. E essas alterações vão sendo dadas exatamente em vista daquilo que é próprio dos seres humanos envolvidos nessa relação, tanto a do criador quanto a do espectador. A obra de arte, nesse caso, acaba se tornando um centro evocador de experiências, de vivências. E aí, claro, essas experiências e vivências são, em parte, aquela que o criador quis imprimir, mas não completamente consciente, e aquela parte que vem dos próprios espectadores, e, portanto, faz parte aí de uma teoria da recepção, que vai naturalmente vivenciar aquela obra de formas diferentes. E isso se dá exatamente pelo caráter simbólico da obra de arte. O caráter simbólico da obra de arte impede que a gente conceba a obra de arte em um sentido literal, como se ela estivesse referindo-se literalmente ou diretamente ou denotativamente a uma determinada coisa. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu trouxe das frutas pintadas, né, num mural grego, que os animais ilusoriamente bicavam pensando que era uma fruta real, o que nós temos ali não é apenas a reprodução, né, o mais realística possível de uma fruta, mas também a possibilidade de vivenciarmos, por meio dessa percepção daquela fruta pintada, determinado tipo de significado, inclusive dado por essa experiência dos animais bicando, né? Pode ser muito significativa a vivência e a experiência de você perceber que os animais confundiram uma obra de arte com uma coisa real, né? De tal forma que isso pode ser, inclusive, parte da experiência estética produzida por aquela própria obra. Tá? Então, isso, por exemplo, envolveria a gente a refletir sobre a obra, obras mais simbólicas, né? Por exemplo, você pode pensar no surrealismo, que tipo de implicação de realidade, de referência existiria no surrealismo, né? O surrealismo tem a ideia exatamente de evocar não um mundo da vigília, mas exatamente o mundo dos sonhos, o mundo do onírico. E ali, claro, as formas, elas estão pervertidas, poderíamos dizer, né? Você vê as coisas de uma maneira diferenciada, diferente daquela experiência sensorial da vigília, e exatamente é com isto que esse movimento está jogando. Diferente, por exemplo, de um movimento realista, que vai tentar imprimir, na medida do possível, uma carga, né, muito próxima daquilo que nós experimentamos, de tal maneira que, mesmo sendo próxima àquilo que nós experimentamos, ela é uma arte. Algumas artes, inclusive, precisam dizer que qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Né? Por quê? Porque, de tal maneira, ela se propõe a ser próxima da realidade que, às vezes, esquecemos que ela é uma obra de arte. O fator decisivo para essa experimentação artística, no momento em que nós a compreendemos como uma experimentação simbólica, e aqui eu coloco esse detalhe para a gente encerrar, é de fato nós termos nesta disposição para essa experiência a capacidade de perceber que toda obra de arte, por ser uma evocação, ela não lida simplesmente apenas com o âmbito racional do nosso pensamento, portanto, lidando com determinados significados que nós podemos trazer, né, em decorrência daquela
obra de arte, da experiência que nós temos com aquela obra de arte, mas principalmente ela tem um caráter emotivo. E esse detalhe, né, da fantasia e do modo como Aristóteles percebe que na imaginação, pensamento, razão, né, discursividade e percepção sensível se conjugam, de fato, me parece ser o ponto central para nós articularmos o conceito de fantasia com o conceito de simbólico, na medida em que a experiência do simbólico e a experiência não só de um ritual religioso, né, de uma contação de mito e, portanto, de uma literatura, no nosso sentido moderno, ou de uma experiência com uma pintura, com a música, enfim, com todas essas formas, em certa medida, né, que nós podemos dizer que são parte dessa nossa condição simbólica, o que nós percebemos é que elas não dizem respeito apenas ao nosso âmbito racional e, portanto, não apenas nos evocam determinadas imagens conceituais. Elas nos invocam vivências. Elas fazem que nós lembremos de determinadas sensações, elas nos remetem a um determinado momento da vida, elas nos fazem sentir um determinado tipo de experiência que, de alguma maneira, corresponde não apenas ao que a obra de arte nos apresenta, em vista daquilo que o criador quis imprimir a ela, mas também em vista do momento em relação ao qual nós experimentamos essa obra, dado, por exemplo, exatamente a possibilidade, inclusive, de nós experimentarmos a mesma obra tendo sensações e evocações diferentes em momentos diferentes, exatamente porque nós, por situações diferentes, vamos estar mais afeitos a evocações diferentes que a obra de arte permite. É por isso que, em certa medida, a obra de arte é inesgotável, ela, de fato, gera e provoca essa reflexão da filosofia em termos de estética, na medida em que, na filosofia, a gente tenta dar conta do que esse fenômeno está nos provocando, não apenas em termos das suas formas conceituais de significado, mas também do significado enquanto emotividade, né? Enquanto dizendo respeito à sensibilidade, sem perder jamais essa questão da percepção, da ástese e da própria emoção que é evocada por meio de uma experiência artística. E conjugando naturalmente isso a partir de uma consideração simbólica desse fenômeno, a gente percebe que é difícil a gente delimitar isso a partir de conceitos unívocos, né? Sem entrarmos aí em determinados conceitos que, pela sua ambiguidade, pela sua polivalência, acabam gerando significados diferenciados. Me parece que o mais interessante em termos filosóficos é exatamente tentar fazer este caminho que eu propus de refletir sobre a estrutura do fenômeno, sem tentar delimitar especificamente o que uma determinada obra quer dizer. E sim, tentar, na medida do possível, corresponder àquilo que o artista quis imprimir a uma obra com aquilo que nós, de certa forma, experimentamos sobre ou a partir desta obra. Tá legal? Era isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa ter passado aí um pouquinho do tempo. Certo, muito obrigado, César. Muito instigante. De fato, é um tópico assim bastante importante na discussão filosófica sobre estética e achei assim fundamental para a gente compreender a atualidade de Aristóteles, né? Nos tempos de hoje, né? A gente há poucos dias tínhamos uma discussão lá num fórum da incubadora também, né? Justamente sobre toda essa questão, né, do papel da questão emocional, do sistema simbólico, enfim, né, como a arte conceitual, no seu início, pensava que a obra de arte devia ser algo emocionalmente frio ou seco, né, e o quanto, né, os movimentos que vieram após a arte conceitual tentaram mudar isso, né, especialmente na figura de Nelson Goodman, eu acho,
E acho que tem muitas coisas agora, né, ouvindo a tua fala, enfim, que são próximas à perspectiva de Aristóteles, assim, né? Talvez Goodman tenha sido um leitor assim, atento de Aristóteles, porque, de fato, compreender uma obra de arte, e nisso eu concordo com o Goodman e com o Gombrich, que era um interlocutor bastante famoso do Goodman. Bom, compreender uma obra de arte depende da compreensão de uma série de outras coisas, né? A ideia contra o mito do olhar inocente, né? De que uma imagem puramente, sem uma espécie de mapa conceitual ou de um sistema conceitual por trás dela, com estilos, enfim, torna difícil entender, por exemplo, isso que nós, né, sempre falamos, que é a tal intenção do artista, né? Uhum. Bem... eu gostei muito, acho que o pessoal também deve ter curtido bastante. A gente está com o espaço aberto aqui, quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, né? Mas, enfim, não sei o quanto tu conheces também dessa perspectiva do Goodman, né? Mas eu acho que é muito semelhante em alguns aspectos e também muito interessante. Eu acho que Goodman ainda é um autor assim bastante negligenciado, eu acho, né, na tradição filosófica contemporânea, né? Apesar de Linguagens da Arte ter sido um texto bastante, enfim, que teve uma boa repercussão. Acho que, às vezes, em função do pessoal considerar o texto do Goodman muito difícil, muito imbricado, enfim, ele tem diversos interesses, enfim, ali que não são apenas, né, em relação à filosofia da arte, né, mas também em relação a sistemas simbólicos e tal. Então, pessoal, não sei se Eu vocês mesmo têm... não conheço, né? Eu mesmo não conheço muito da reflexão que ele propõe, né? Mas pelo que você acabou de apontar, me parece que a minha proposta sempre é tentar fazer um diálogo dos antigos com os contemporâneos, né? Sempre trazer uma espécie de atualidade de Platão, de Aristóteles, para pensar determinadas questões. E a maneira, principalmente como eu vejo essa coisa que é a corrente que eu tenho feito as minhas pesquisas, né, da filosofia do símbolo e o modo como eles entendem a arte, né, é de fato um caminho um tanto heterodoxo, né, digamos assim, em termos de estética e filosofia da arte, né, não evoquei aqui o Danto, né, aqueles nomes mais emblemáticos da estética, exatamente para tentar trazer alguns desses nomes que não são geralmente trabalhados, né? Mas, por exemplo, a Susan Langer, né, que eu utilizo a partir desse livro, né, Sentimento e Forma, é de fato um livro assim fundamental para a gente poder entender diversos aspectos do fenômeno. Ela vai trabalhando cada uma das artes, né, a poética, a música, principalmente a música. Ela quer, no final do livro, fazer uma espécie de teoria, uma filosofia da música, né, uma teoria da arte sobre a música especificamente. E eu acho que isso é uma coisa que tem sido feita também, né? Hoje em dia tem se evocando muito essa ideia da filosofia da música também. Então, me parece uma pensadora assim, central para a gente pensar não só o fenômeno da estética, mas também o fenômeno da estética correspondente a essa questão da simbólica, né? E aí eu sempre, nas minhas investigações sobre o Aristóteles, né, que, como eu venho da filosofia antiga, eu sempre estou convivendo com esses autores, né, o Platão, o Aristóteles e outros pensadores dessa corrente mais da antiguidade, e eu vejo que a elaboração que o Aristóteles faz da mentalidade humana, né, é um caminho para a gente poder entender muitas vezes isso que o simbolismo está tentando investigar, né? A filosofia está tentando investigar sobre o simbolismo hoje. Então, esses diálogos, né, entre os antigos e os contemporâneos me parece fundamental assim para poder pensar não só o fenômeno da estética, mas todas essas áreas da filosofia, né? Mas no que nos cabe aqui na questão estética também. Não, certamente. Eu acho que em Goodman você encontraria assim bons elementos. Ele é um autor dentro da filosofia
que, bom, dialogava muito com Quine, com Putnam, enfim, num determinado momento, assim, depois, né, há uma certa ruptura, e, e ele é, bom, autor de vários textos interessantes também em relação a questão do enigma da indução, a questão da própria percepção, assim, em geral, né? Porque num texto bem curto, um artigo dele chamado O Modo Como o Mundo é bem interessante, assim, porque ele assume uma perspectiva relativista, né? Dizendo que existem vários modos como o mundo e coloca o artista, o filósofo e o cientista no mesmo patamar. Todos eles escrevem, enfim, todos eles oferecem descrições possíveis da realidade, né? Cada um a seu modo e cada um com o seu critério. Então, não é um relativismo global, mas é um relativismo, enfim, há uma certa objetividade interna a cada um dos sistemas simbólicos, né? Então, é muito interessante, assim, eu acho que vale bastante a pena. Mas, olha, temos uma pergunta da professora Mônica Herrera Nogueira, da Universidade de la República do Uruguai. Ela agradece a fala e pergunta se sentimento e forma se combinam no símbolo. Contigo, com certeza. O nome do livro, né, da Susan Langer, né, e a ideia é exatamente isso. Ela tem os dois livros dela, né, que foram traduzidos, né, o primeiro dela é esse, Filosofia em Nova Chave, que é, de fato, onde ela estabelece o que eu estou chamando de filosofia do símbolo, né? E depois ela vai trabalhar em Sentimento e Forma a questão estética propriamente dita e uma elaboração mais aprofundada sobre as artes específicas, né, em cada um dos casos. E ela pressupõe o livro de filosofia do símbolo exatamente para poder mostrar que o símbolo é isso, é uma espécie de vivência ao mesmo tempo de um certo tipo de emotividade, portanto, aí de um certo tipo de provocação que o objeto artístico faz, né, de uma emoção que a gente vai vivenciar, ao mesmo tempo que essa provocação ativa determinadas configurações da imaginação ou do que eu chamei de fantasia para o âmbito da elaboração de uma forma, né, para o âmbito da elaboração desse conjunto que depois a gente vai utilizar para refletir e que dá até, inclusive, para a gente poder elaborar na sequência um certo tipo de investigação acerca da capacidade que a arte teria de possibilitar o conhecimento, né, de alguma coisa. É possível um conhecimento artístico, né, e não necessariamente o conhecimento da obra de arte, mas sim um conhecimento a partir da obra de arte, né, no sentido de nós ficarmos sabendo de algumas coisas a partir da obra de arte. Essa, por exemplo, é uma das perspectivas que o filósofo Paul Ricoeur costuma utilizar na interpretação que ele faz, principalmente também nessa corrente da filosofia do símbolo, né, que ele se insere aí, principalmente nas primeiras obras dele, e que vai tentar fazer exatamente uma espécie de estruturação do que seria o fenômeno do simbólico, para determinar o ganho de significado que existe, né, nessa ambiguidade do símbolo, né? Então, embora o símbolo pareça multivalente, né, polivalente, sempre despertando diversas emotividades e, em certa medida, né, relacionado aí a diversas formas, ele tenta, na medida do possível, estruturar isso a partir da noção de metáfora. A tese dele é bem conhecida, né, do modo como ele vai relacionar o símbolo com a metáfora para perceber essa questão da metáfora como uma espécie de estrutura do símbolo, uma estrutura de duplo sentido, né, que evoca, a partir do visível, você evoca o que está subentendido, né? Ele consegue, por meio dessa estruturação, perceber como é que a arte, em certa medida, lidar com essa conjugação entre sentimento e forma, né? Também é uma forma de perceber aí que, de fato, no fenômeno do simbólico, a gente não consegue dissociar a emotividade, portanto, aquilo que nos vem da ástese, né,
com aquilo que, de fato, é próprio da racionalidade. E esse foi o meu interesse de trazer o Aristóteles, para mostrar que, em certa medida, até aquilo que o próprio Freud chama de fantasia, né, evocando o sonho, evocando o fazer dos poetas, evocando, portanto, o fenômeno artístico e cultural de um modo geral, corresponde exatamente a isso que a gente está chamando de simbólico aqui, que o Aristóteles já chamava também de fantasia, né? Uma espécie de capacidade que nós temos de, ao mesmo tempo, dar conta da emotividade e da racionalidade, né? Sem, naturalmente, tender para um lado e para outro, né? É exatamente nessa conjugação que a gente percebe o fenômeno. Certo. E tem mais uma pergunta aqui também da Mônica, que é qual, se eu entendi bem, qual papel teria a empatia na recepção, acho? Eu acho que é a recepção aí. Ela não fala especificamente, né, da empatia, embora apareça o termo lá na elaboração que ela faz sobre o símbolo, principalmente pensando aí a comunidade humana, né, e o modo como a simbólica ela tende a configurar isso que nós chamamos de comunidade, né, e depois de sociedade e tal. É uma reflexão política que ela não chega a fazer, né, nem ética, ela não entra muito nessa questão, embora tenha alguns indicativos, né, que são mais os que me interessam, e aí eu vou a partir dela fazendo essas relações, mas me parece que ela não fala exatamente sobre a questão da empatia no âmbito da simbólica. O que eu posso dizer a partir disso que ela fala é que, em certa medida, a receptividade do espectador, daquele que está usufruindo da obra de arte, de fato, ao levar em consideração, né, empaticamente o artista, pode tentar, na medida do possível, gerar alguns significados interessantes, né, para essa vivência da obra de arte. Eu diria que, dessa forma, a empatia poderia entrar muito mais, né, numa dinâmica entre artista e espectador, do que propriamente ela ser decisiva para a obra de arte em si, né? Me parece que nesse tripé, né, colocando a obra de arte aqui, o receptor e o artista, né, a empatia aproximaria muito mais o artista e o receptor do que propriamente ser decisivo para uma interpretação da obra de arte em si. Nessa proximidade com o artista, por exemplo, a gente pode entender toda a corrente da hermenêutica, né? Aquilo que você falou, Juliano, sobre a teoria da intenção do artista, né? Na hermenêutica, isso vai ser chamado de uma interpretação psicológica pelo Schleiermacher, que é o pai da hermenêutica, e ele diz mesmo, né? É próprio do hermeneuta ter uma espécie de identificação com o autor do texto, senão ele não consegue interpretá-lo exatamente, né? Me parece que essa identificação a qual ele estava falando é uma espécie de empatia, no sentido de você ter exatamente essa afinidade com o autor, de modo a saber o que ele estava pensando, né? Como ele estava pensando também. Não sei, eu acho que a gente poderia pensar com esses jogos aí que eu propus, né? Um certo impacto da empatia na recepção. Acho que dessa forma, sim. Certo, então, infelizmente já estamos em cima da hora. Não sei se temos mais alguma pergunta breve, mas de qualquer modo, né, acho que não temos, em princípio, né? O pessoal está meio tímido. Mas, César, eu gostaria então de te agradecer, né, em nome da The Philosophers DAO, também em nome da Incubadora DAO, que é a nossa parceira nesse projeto, né, nesse seminário de arte, tecnologia e tópicos filosóficos relacionados. Também já deixar o convite, que amanhã temos, né, o segmento desse seminário, com o professor Everton Maciel, que vai nos falar sobre a guerra cultural no Brasil, a partir das 17h30, nesse mesmo canal. Também gostaria de agradecer aos Creatives por terem aceitado nossa proposta neste mês, a NIR, enfim, pelo financiamento, e a todos os meus colegas da Philosophers DAO, enfim, também gostaria de deixar, né, ao César também os agradecimentos dos meus colegas, que alguns não estiveram por aqui,
nesse momento, em função de outros compromissos, mas que certamente irão assistir depois do vídeo que vai ficar disponível aqui no nosso canal. Então, muito obrigado a você, obrigado a todos que estiveram presentes aqui, e nos vemos amanhã, então, 17h30 aqui. Tá bem? Obrigado, Juliano, obrigado a todos, até amanhã, então. Até amanhã. Muito obrigado, César. Valeu. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Então, até amanhã.